currículo desejável? Porque já que precisamos transformar, com seus 50 anos de experiência, nos apontar então. E aí, senhor Percival Pugina, nosso escritor e articulista da ZH, boa noite. Boa noite, Lazier, boa noite ao professor Danilo, professora Carla, professora Márcia. Meus cumprimentos à RBS, ao Conversas Cruzadas, a Ti, Lazier, ao Carboneira, por terem trazido esse tema tão insistentemente à pauta neste ano. É a questão crucial do Brasil. Crucial. A tal ponto é crucial que uma recente publicação especializada voltada para o setor empresarial fez uma pesquisa com o empresariado brasileiro. E por incrível que pareça, mas preste atenção os nossos telespectadores, pela primeira vez na história, o tema número 1 trazido pelos empresários em relação às dificuldades postas ao desenvolvimento do Brasil foi educação. Não é mais custo Brasil, não é mais questão tributária, é educação. E efetivamente é um entrave severíssimo à realização das reais possibilidades do país e, muito mais importante do que isso, das reais possibilidades dos brasileiros. Nós temos sucessivas gerações de brasileiros que ficam muito aquém da possibilidade de realizar todas as suas potencialidades. Isto é um delito. Isso é um delito. Um delito que se comete contra a população brasileira. Quando nós a analisamos, e a RBS fez isso reiteradamente, à luz daquilo que a sociedade tem o direito de esperar da educação, e que a educação tem a obrigação de proporcionar, né? Outro dia li um artigo que dizia que a educação brasileira, não vou a esse ponto, é um defunto insepulto, ou seja, morreu. É preciso recriar, é preciso fazer algo novo, não com novidades, mas de uma forma diferente. Né? Então está na mesma linha do que disse o senhor Gandim, que estamos ainda no sistema do século XIX. Exatamente, ele estava falando aqui, eu estava pulando de faceiro, porque estava ouvindo música aos meus ouvidos. O que ele dizia era música nos meus ouvidos. Uma educação que, avaliada hoje lá no topo da carreira, né, e da escala educacional, a Fundação Paulo Montenegro fez um estudo e constatou que 38% dos estudantes universitários brasileiros são analfabetos funcionais. Perfeito, saiu no jornal isso. Analfabetos funcionais. E uma outra estatística nos diz que ainda temos um saldo de 14 milhões de analfabetos e mais 34 milhões 14 milhões de analfabetos e 34 milhões de analfabetos funcionais. Não tem mais jeito, quer dizer, isso é perda irrecuperável. Se imagine o valor do dano humano que isto produz, né, que se reflete inclusive quando o ex-ministro da Educação, Paulo Haddad, não sabia escrever cabeçalho. Fernando Haddad, não sabia escrever cabeçalho, ele escrevia cabeçário. Analfabeto funcional, não sabe distinguir LI de LH. Então esta é a realidade. Uma das coisas que a mim me preocupa, e vai na linha do professor Gandim, quando a educação brasileira ampliou-se, porque antigamente não era assim, ela era para um grupo menor, mas ela era capaz de pegar um aluno da cidadezinha do interior, uma turma de alunos da cidadezinha do interior, alfabetizá-los e transformá-los do andar desta carroça, né, em bem resolvidos e bem-sucedidos profissionais de nível universitário. Então, ela sabia fazer isso. Havia uma educação de qualidade no Brasil e a educação de qualidade do Rio Grande do Sul era a melhor do Brasil. Hoje já não é mais. Não é mais porque houve uma decadência do sistema. Quando se universalizou a educação nos anos 60, 70, aquela qualidade como que permaneceu estanque em termos de quantidade e de qualidade. E submetida à ação da massificação da educação, essa qualidade se diluiu, virou água. Temos menos qualidade e cada vez menos qualidade. E a educação perdeu substância. Por outro lado, quando se universalizou, né, sem cuidar de produzir a qualidade necessária para essa universalização, e se informou ao estudante que a educação é um direito de todos, um direito que atribui um dever a outrem,
você diz ao aluno que os outros têm a obrigação de educá-lo. Não! Se houver jovens ouvindo esse programa, por favor, entendam. A obrigação de educar-se é sua. É o estudante que tem a obrigação, o dever de educar-se. E a sua do estudante jovem e a sua de todo adulto consciente das suas responsabilidades. A economia brasileira travou esse ano e não tem como destravar significativamente por uma razão. Outro dia eu recebi um e-mail de um leitor que se contrariou com a informação que eu dei de que o Brasil é a sexta economia do mundo e a educação brasileira, e o IDH brasileiro é o 82º. Né? Ele disse, mas como é que pode ser a sexta economia e o 82, o 82º nível de desenvolvimento humano? Fica muito simples. O Brasil é um país grande, com muitos recursos naturais, produz bastante, mas divide o total daquilo que se produz em bens e serviços por 200 milhões, dá um PIB per capita extremamente baixo. Ou seja, a sociedade brasileira é pobre. O Brasil é um país rico. O senhor abre o próximo bloco. Só para encerrar, Lazer. Então abre o próximo. Tá. Bom, Lazer, eu queria concluir o que ficou pendurado da minha exposição no bloco inicial, que é a ideia de que o Brasil é um país rico com uma população pobre que tem um IDH baixo. E o IDH brasileiro só vai subir significativamente, representando qualidade de vida, bem-estar da população, quando o PIB subir por pressão não da produção de commodities, exportação de minério, né, mas subir pelo aumento do valor da base salarial paga. Ou seja, um trabalhador que trabalha bem, um cidadão que produz significativamente, ganha bem, e é quando o cidadão se torna ele mesmo, por aquilo que ele ganha, capaz de cuidar bem de si e da sua família, que o IDH irá subir. Fora disso, através de terapias estaduais, nós não vamos conseguir resultado significativo nisso que é tão importante para todos nós, para aqueles que estão nos ouvindo, para nós que estamos na mesa. Então, é disso que nós precisamos. Agora, eu não vou entrar aqui nas questões pedagógicas que são da perícia dos professores que estão aqui participando do programa e abrilhantando o programa com suas inteligências e com a sua experiência. Né? Mas eu vou apontar algumas coisas que estão fora da questão pedagógica, né, e que vejo como sendo altamente prejudiciais à qualidade da educação. Então eu digo, não será com trabalhadores em educação, que em vez de professores, que me dá a ideia assim, do professor que entra em sala de aula com capacete de operário, com luva de borracha e botina de borracha. Um professor que renuncia à nobreza da sua função para servir a objetivos que lhe são alheios, externos e alheios. Né? Ele está extremamente comprometido na sua capacidade de exercer plenamente a responsabilidade da função que exerce. Não será com concursos públicos como tivemos durante muito tempo, mas apavore-se o nosso telespectador, que não se davam ao cuidado de selecionar professores com provas específicas da sua área de conhecimento. Professor de química, professor de matemática, professor de física, fazia uma prova comum onde estas disciplinas que ele iria ensinar não faziam parte do currículo. Dava-se por coisa sabida. Mas qual concurso que dá por coisa sabida aquilo que está no grau de competência pela graduação do trabalhador que se habilita a ele? Qual concurso faz isso? Só para a educação, descaso para com a educação. Não será com uma completa rendição da escola à indisciplina dos alunos. Ainda presente, duramente presente na memória de muitos de nós, a questão da professora de Viamão. De Viamão. Foi punida ela e não o aluno. Teve que pagar multa para não ser processada, Lazer. E hoje, o professor cauteloso, a diretora cautelosa, que quiser ter não se incomodar com o conselho tutelar, com a justiça, tem que chamar o conselho tutelar ou chamar a brigada para que estabeleça disciplina dentro do seu estabelecimento de ensino. Não será. E aqui podem discordar, podem jogar pedra, do Percival Pugina pode jogar pedra, mas não será elegendo diretor em nome de uma educação democrática, né, e de um tratamento democrático da educação. Diretor de escola não é garoto simpatia, não é fazendo campanha eleitoral para afinar-se com o pensamento político e ideológico dos seus colegas.
Deveria ser uma função de carreira, na minha avaliação, mas não pode ser um cargo provido deste modo, porque atua contra a boa condução e ao exercício da autoridade. Não se faz eleição para delegado na delegacia. E para muitas outras funções é a autoridade, é a ascensão funcional que estabelece a autoridade e que concede o poder a alguém. Enfim, olha, catatal. É um catatal, quer dizer, que nós poderíamos andar, e eu não estou entrando na questão pedagógica, não é da minha área de conhecimento. E não será com teorias revolucionárias na área da pedagogia, que até hoje só produziram analfabetismo funcional, porque teorias revolucionárias vêm sendo aplicadas no Brasil há quase 30 anos. Professor Aquino, nós estamos assistindo aqui um dos motivos pelos quais, sempre que eu penso sobre a educação brasileira, eu me lembro de Dédalo, que foi aquela figura da mitologia grega que construiu o labirinto onde se aprisionou o Minotauro. Sim, o Minotauro andava para cá, andava para lá e não conseguia sair. Nós estamos enfiados num verdadeiro labirinto por questão de gestão errada, pedagogia errada, ideologia errada. E aí na ideologia errada entra toda a responsabilidade do senhor Paulo Freire, que valorizando a crítica, valoriza toda a crítica que não incida contra aquilo que ele ensina. E ao valorizar a conscientização, que é uma coisa que precisa ser, trata de uma conscientização de classe. E cheguei a ler isso escrito no documento da SEC do Rio Grande do Sul. O aluno não é um aluno em si. O aluno com o qual o professor se relaciona é um aluno de uma determinada classe social. Ora, isto é marxismo em estado sólido. Então, esse tipo de ideia não produziu nenhum bem para a educação brasileira, e eu duvido que o senhor Paulo Freire tenha tirado alguém da miséria em que vive. A educação brasileira produz miséria. Mas que eu tinha anotado aqui para dizer, uma educação, e para encerrar, uma educação. Tu te lembra, Nadir, a vergonha que foi, o mal-estar que causou, constrangimento que produziu quando se começou a falar em dar nota na educação brasileira. Nota à educação brasileira. Ora, uma educação que não quer receber nota, que foge da nota, é uma educação que só pode constranger o país onde ela é administrada. De que assim encerrássemos o ano aqui no Conversas na noite de hoje. Professor Pugina, sua frase final aí de encerramento. Bom, a minha frase final diz respeito à questão salarial. Se nós não tivermos professores bem remunerados, temos que falar nisso num programa com essas características. Um professor que ganha R$1.000 e poucos é um proletário, que não tem dinheiro para comprar livro e vive da mão para a boca. Essa é a dura realidade de quem ganha um salário dessa proporção. Então nós podemos nem pensar, todo o resto que nós falamos, que se não tiver uma remuneração que remunere dignamente o professor e mais, que seja capaz de atrair para esta atividade pessoas qualificadas, nós não vamos chegar também a lugar nenhum. Todo o resto que foi dito aqui fica no ar.